Cara, essa aqui é muito boa, assim. Qual mentor marcou a sua vida e quais ensinamentos perpassam desde o momento que ele te falou até hoje? O mentor que mais marcou minha vida, acredito que tenha sido o Michael Torres, da Forteleve. Ele me ensinou que a gente só aprende as coisas com erro. E aí, dois tipos de pessoas. Que aprende com o próprio erro, e aí você tem uma grande inteligência para aprender com o seu próprio erro. Ou a pessoa sábia, que olha o erro das pessoas e aprende com o erro das pessoas. A primeira, a construção da casa. A mulher falou assim, vocês constroem? Eu falei, pô, tá louco. O que eu sei é construir. E aí eu pego esses caras, cobro um orçamento para poder construir uma casa. Eu cobrei 50 mil reais. Essa casa me custou 120. Até que chegou um cliente e falou assim, bom, vocês podiam fazer, indústria, galpão. Vocês fazem? Óbvio. Cara, e aí a gente pegou a nossa primeira obra de 20 milhões. Faturamos esse ano no primeiro semestre 1 bi e 100. A gente fatura até o final do ano 2 bilhões. Ano passado a gente fechou com 1 bi e 200. E esse ano Quer dizer, você tá dobrando uma empresa que fatura bi, né? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TurboCast. Hoje eu tenho o prazer de receber uma das maiores lideranças empresariais do Espírito Santo, Forbes Under 30, Matheus Oliveira, da Private Construtora. Matheusão, muito obrigado pela presença. A primeira pergunta do podcast é sempre a mesma. Quem que é o Matheus no mercado em 30 segundos? Obviamente pode estender mais aí. Boa, muito obrigado, cara. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. É uma honra muito grande. Bom, Matheus, sou empreendedor desde que eu me entendo por gente. Vamos contar a história rápida aí. Bom, 3 anos de idade, meu pai me abandona. Minha mãe me cria sozinho. Minha mãe é aposentada, costureira. Eu começo a trabalhar desde os 11 anos de idade. Sempre tive o sonho de empreender, sempre tive o sonho de ganhar dinheiro, né? E hoje eu tenho 31 anos e estou à frente das operações como CEO da Private Construtora, Private Log e Private Oil & Gas. Fui Forbes Under 30 no ano passado e, bom, meu lema é sempre o trabalho confia. 20 anos de caminhada. 20 anos de caminhada. 11 aos 31. Construa um pouquinho de coisa aí pra contar pro pessoal, né? E, cara, voltando para esse início, né? Porra, começou ali no churrasquinho, lavando o carro, vendendo bebida. Isso foi o que o GPT me disse. Qual foi o momento... Pô, o GPT já me conhece, então, né? Já conhece profundamente. Qual foi o momento que você falou, cara, eu não vou ser esse maluco que sobrevive, e sim o que constrói, o que transforma, o que faz coisas diferentes? Pô, cara, essa história é interessante. Assim, eu não tinha um propósito muito claro, tá? Quando eu era jovem ali, do porquê que eu queria dinheiro. Eu só queria ser rico. Esse era o ponto. E aí, com 17 anos, eu começo a trabalhar numa indústria aqui, que é a Forteleve. A gente falou deles agora há pouco, que é a Forteleve. E aí eu me deparo com uma realidade muito diferente do que eu tinha tido de trabalho até então, né? Antes eu trabalhava em todos os subempregos que você imaginar. Trabalhava com meus vizinhos, trabalhava em oficina mecânica, vendia churrasquinho. E ali com 17 anos eu começo a ter o contato com o Michael, que cara, hoje é um grande amigo, meu padrinho. E aí, em uma das nossas conversas, eu pergunto pra ele, cara, você claramente é um cara rico, então me conta aqui como é que é a vida de um rico. E ele, com toda a humildade do mundo, fala, cara, vou te contar como é que é ser rico e o que é que a gente, enfim, tem de liberdade. Mas basicamente ele me falou que o dinheiro ele servia para 3 coisas. A primeira delas é para liberdade, para você ter liberdade de fazer o que você quiser, a hora que você quiser, quando você quiser. Servia para poder te dar conforto, né? E aí, bom, eu quero ir para os Estados Unidos, eu posso comprar passagem agora e ir de primeira classe. Eu eu moro num lugar bom, eu tenho um carro legal. Para te dar conforto de uma forma geral e para você poder ajudar quem precisa. E aí ele me deu essas 3 lições e eu fiquei com isso na cabeça. E aí, ao longo das nossas conversas, isso ia surgindo e eu ia perguntando liberdade em quê? Conforto em quê? Como assim? Como é que um rico vive, né? Cara, e eu fui me apaixonando por isso e falei, bom, eu quero ser rico. E com 18 para 19 anos, eu tava carregando um caminhão. Eu ainda fazia isso, apesar de estar trabalhando no Forteleve ali durante a semana, né? Dos finais de semana, cara, tinha que ter... É o regime híbrido, né? De segunda a sexta no escritório, sábado e domingo em casa, home office. Então eu carregava o caminhão ali com uma vizinha minha que tinha uma empresa que fazia reciclagem de jornais e revistas. E aí, uma dessas cargas de jornais e revistas que eu tava carregando ali no caminhão, eu me deparo com uma revista da Forbes. Cara, e aí eu paro e falo assim, pô,
como assim? E aí a revista Forbes estava escrito: as 70 famílias mais ricas do Brasil. Tinha uma foto de Paulo Lema e uma foto de Eike Batista. Aí eu olho para aquilo e falo, cara, como assim as 70 famílias mais ricas do Brasil? Peraí, deixa eu abrir aqui para poder ver. Cara, e aí eu começo a mergulhar na vida dessas pessoas que eram ricas a nível mundial, bilionários e tudo, que estavam ali na revista. Tudo conectava com o que o Michael já tinha me contado ali de vida, do que um rico passava. E aí eu pego essa revista e falo, cara, como que eu vou fazer para estar aqui um dia? O que eu faço para um dia estar dentro dessa revista? E aí eu começo a estudar a vida de todos os ricos que ali estavam. E aí eu chego à conclusão de que para eu ficar rico eu teria que empreender. Eu teria que largar tudo, começar a empreender e virar empresário. E aí eu pego aquilo e falo assim, bom, vou pelo óbvio, né? Algum desses setores aqui. Pego esses setores e eram o quê? Pô, era banco. Construção civil. Então nem tinha construção civil. Olha como é que veio o racional. Tinha banco, tinha indústria de cerveja, tinha tecnologia, tinha o mercado financeiro era bem pujante ali na lista da Forbes. Indústrias muito complexas. Cara, como é que eu começo a empreender do zero numa coisa assim? É impossível. E aí, uma dessas pesquisas, cara, olhando ali a vida da turma e tal, eu chego a uma informação de que todo rico colocava dinheiro em construção civil, real estate de forma geral. O cara ganha aqui na indústria de alimento e ele vai e coloca o dinheiro em galpão, em laje. Eu falo, bom, então, para eu ficar mais perto desses ricos aqui, eu vou vender para eles. Então, eu vou abrir uma empresa de construção civil. Nessa época, eu estava estudando administração, depois fui para economia. E aí, eu falo, bom, não sou engenheiro civil, mas, cara, vou trazer engenheiro, vou construir. E aí, eu vou e monto um plano de negócio para minha empresa para os próximos 20 anos. E esse plano de negócio, eu executo ele em 2, 3 anos. E mudo no meio do caminho ali o plano. O plano era que a gente construísse prédio, mas depois a gente veio para um aspecto mais comercial. Mas como é que foi, né? Esse primeiro empreendimento? Assim? Cara, aí não teve primeiro empreendimento. Eu comecei a empresa fazendo pequenas manutenções. Você me chamava aqui, eu falava, bom, eu posso fazer seu forro, sua parede está suja, eu pinto sua Empreiteira parede. mesmo. Seu ar-condicionado está pingando, eu resolvo seu ar-condicionado. E como que eu fazia isso? Eu não botava a mão. Mas eu tinha o telefone de quem fazia. Então, o cara do ar-condicionado, cara, entrava lá no LX, pegava o telefone de um monte de gente de ar-condicionado, fazia o orçamento, cobrava R$200 para resolver o problema e o cara me cobrava 150. Parede, pô, vai pintar a parede? O pintor me cobrava R$1.000 para pintar, eu cobrava 1.500 do cliente. E aí eu fazia, cara, essa gestão ali, isso foi ficando pujante. Até que um dia eu cheguei na casa de uma cliente e ela falou assim, pô, vocês fazem tudo de construção, vocês constroem? Eu falei, é óbvio. É óbvio. Mas calma aí, que a próxima pergunta é exatamente nesse sentido. Porque, cara, lá no Vale do Silício, muito se fala do fake until make it. E você, que é um underdog original, que veio de baixo, provavelmente fez isso algumas vezes, como você estava contando agora. Então, cara, que buchas você pegou no peito e falou que ia resolver sem fazer a mínima ideia de como é que ia fazer isso, cara? A primeira, a construção da casa. A mulher falou assim, vocês constroem? Eu falei, pô, tá louco. O que eu sei é construir. Pera aí, ó. Eu nunca construí diretamente, mas minha equipe tem mais de 50 anos de construção. E eram os pedreiros, velhão. E aí eu pego esses caras, cobro um orçamento para poder construir uma casa. Eu cobrei R$50.000. Essa casa me custou 120. Todo o dinheiro que eu tinha passado ali um ano, cara, juntando, ele vai por água abaixo. Terminou a obra. E aí que tá. Eu honrei. E isso foi um grande ponto de virada nosso, porque a gente honrou o quanto que a gente tinha gastado, o quanto que a gente tinha errado no orçamento. Eu honrei. No final, eu cheguei para ela e para o esposo e falei, ó, sua casa custou R$120.000, eu cobrei 50. Não tô aqui cobrando, se vocês quiserem pagar, obviamente eu vou aceitar, mas não tô aqui cobrando, só quero mostrar que eu honrei minha palavra. E eles falaram assim, não, a gente realmente não vai pagar, você esforçou, meus parabéns, você foi muito honesto, vamos te indicar alguns clientes. Cara, e aí, passaram-se ali 2 semanas, esse casal me indicou para poder construir 6 casas no Alphaville. E aí, essas 6 casas vieram com o valor de orçamento de 3, 4 milhões cada uma. E ali foi a nossa grande virada. Mas você saiu de uma obra de 120 para fazer 6 casas de 3 milhões, é isso? Para fazer... Só que aí eu já tinha errado. Errado tudo que eu tinha para errar ali nessa casa de 120. Aí o que eu fiz? Cara, traz engenheiro, traz orçamentista, traz pedreiro, mestre de obra. Não vamos confiar aqui na palavra do pedreiro só. Vamos trazer gente competente, gente técnica. E aí, cara, começamos a construir.
não erramos mais o orçamento, não erramos mais Isso que o ano? planejamento. Ah, cara, isso aí tinha 2 anos de empresa, foi 17. A gente abriu a empresa em 2015, isso foi 17. Cara, e aí a gente construindo casa, começamos a pegar casa no Alphaville para poder construir, Alphaville, Boulevard Lagoa, Jardins Veneza. Cara, estamos construindo. Até que chegou um cliente e falou assim, bom, vocês podiam fazer, indústria. Galpão. Vocês fazem? Óbvio. Cara, e aí a gente pegou a nossa primeira obra de 20 milhões. Aí dessa obra de 20 milhões veio de 50, da de 50 veio de 100. Cara, e aí dá pra contar a história do que a gente chegou de faturar. Faturamos esse ano no primeiro semestre 1 bi e 100. A gente fatura até o final do ano 2 bilhões. Ano passado a gente fechou com 1 bi e 200. E esse ano Quer dizer, você tá dobrando uma empresa que fatura bi, né? A gente tá dobrando uma empresa que fatura bi. Esse ano a gente não imaginou que seria assim, mas pegamos alguns contratos que, cara, foram bem fora da curva pra gente, assim, e aí a gente vai praticamente dobrar o faturamento. Animal. Cara, isso é uma curiosidade minha. Nessa tese de home builder pequeno, assim, caso de 3 milhões, a margem do empreiteiro é o quê? 10% do valor da obra? Margem boa, cara. Margem boa, assim. Hoje eu tenho uma margem na construtora ali próximo de 17, 18. Sofrido, né? Porque a gente tem muito custo, muito controle, tudo. Cara, em obra de alto padrão, se você fizer direitinho, você tem margem de 25, 30. Caralho. Tá? Tem margem muito boa. Só que aí tem um ponto, assim, você não tem escala. É muito difícil você escalar. Tá? Escalar para o tamanho que a gente está falando, né? Você escalar Teria que estar fazendo 60 obras dessas, não tem como. Eu tenho hoje 72 canteiros de obra no Brasil. Eu não consigo imaginar um cenário onde que eu poderia ter 72 casas construindo simultaneamente. Porque é muito detalhe, é muito arquiteto para você lidar. Você está lidando com o sonho diretamente do cliente. Não um galpão. Né? Não é um galpão, cara, que ali você tem muitas linhas de orçamento, mas você tem piso, estrutura, teto, que é o grosso do trabalho, e você não tem, cara, detalhezinho de acabamento para realizar, e não tem o dono chegando lá e falando assim, cara... Pensando melhor, tira essa tomada daqui e bota ali, tira esse filtro daqui e bota lá, tira... Não tem. Então você tem muito mais escala, né? Você tem muito mais velocidade. E aí... eu acho sim, eu acredito sim que você consegue ganhar uma grana muito boa construindo casa, porque eu ganhei, né? Só que você tem uma curva muito grande para poder construir. Enquanto eu estou construindo um galpão de 100 mil metros, você está fazendo uma casa de 600 metros. Eu gasto 1 ano para poder construir um galpão de 100 mil metros. Para você fazer uma casa de 600 metros muito bem feita, você vai gastar 1 ano e meio. Caralho, loucura então, isso. Então, e o custo de oportunidade, tudo, né? Exatamente. Então, assim, é muito moroso. Cara, o dono tem que estar ali, tem que estar olhando. Pô, de verdade, eu não sei qual foi a última vez que eu pisei num canteiro de obra. E aí, ok, né? Minha posição na empresa, pelo tamanho que ela chegou, a gente tem uma estrutura de governança muito forte. Eu não preciso estar no canteiro de obra diariamente. Mas se fosse casa, cara, eu ia ter que estar. Mesmo com toda essa estrutura. Mesmo com toda a estrutura, eu ia ter que estar lá olhando detalhezinho. Olhando coisinha ali da casa que tem que fazer, cara, que aí só a cabeça de dono mesmo que vai conseguir chegar nesse lugar. Então o cara que quer mexer com construção civil pequeno, sabendo que vai ficar refém do negócio, aparentemente é bom pra ganhar dinheiro. Bom pra ganhar dinheiro. Negócio. Irado. Cara, tem uma frase do Munger que eu gosto muito que é: There is only 3 ways that a smart person can go broke. Liquors, ladies e leverage. Por que eu pergunto isso? Você venceu. E, porra, venceu novo e é normal que o ego venha nos perturbar como perturba todos. Como é que controla o ego, mantém a cabeça no lugar e continua trabalhando depois de ter construído tudo isso num período curto? Não tem como dizer que não foi, porra. Tá. Cara, eu acho que é muito difícil de manter o ego, de você ter uma serenidade muito grande diante... Eu tava comentando isso ontem com um amigo. Esse amigo perguntou assim, cara, pô, hoje, se você quisesse, meter farra, tem avião, tem carrão, tem, possibilidade de fazer 5, 6 viagens por ano, pra verão europeu e bababá e não sei o quê. Como que é isso, né? Por que que hoje você tem buscado um autoconhecimento, buscado estudar filosofia, buscado mais estar
dentro do cristianismo. Por que não tá com a vida do Dan, né? Dan Bilzerian, aquele monte de mulher, farra, loucura, cachaçada. E aí eu acho que o meu grande ponto é que eu olhei e falei assim, cara, eu preciso voltar 2, 3 degraus agora na humildade e subir no intelecto. Foi quando eu recebi a ligação da Forbes. Porque assim, você ter grana, você conquistar as coisas é uma coisa. Você ter uma revista te ligando de referência que você pode colocar 1 bilhão lá que você não sai na lista, você não paga para estar na lista, você ser reconhecido numa lista que, cara, é extremamente concorrida, que menos de 1% do mundo está, cara, te coloca num patamar de ego, assim, que se você não tiver o controle... É a capa do Batman que o pessoal fala no mercado. É a capa do Batman. E aí, quando eu recebi a ligação, cara, caiu algumas lágrimas, eu agradeci a Deus e pensei assim, cara, vou te devolver toda essa honra e vou fazer com que tudo que vier nas minhas mãos através disso, eu coloque o Senhor e, cara, te devolva de alguma forma. Porque esse reconhecimento eu não teria tido se não fosse Deus na minha vida, se não fosse os propósitos que Ele tem pra mim. E aí, mas assim, respondendo a sua pergunta, cara, diretamente, eu acho que muito autoconhecimento. Acho que precisa ter muito autoconhecimento para não cair ali na fábula do ego e não se submeter ao que está à nossa volta, né? E ter muito valor ao trabalho. Assim, eu gosto de beber. Se eu vou beber hoje, amigo, é 2 dias para me recuperar. 2 dias para me recuperar é 2 dias de trabalho perdido. Por mais que seja na sexta-feira, cara, eu gosto também de trabalhar no sábado e domingo, porque é quando, o telefone não tá tocando tanto, as coisas estão mais tranquilas. Todo sábado e domingo eu vou pro escritório, não fico o dia todo, mas, cara, vou pro escritório pra poder fazer alguma coisa, eu produzo. E aí, é o dia que não tem encheção de saco, não tem, gente perguntando. Cara, se eu bebo na sexta-feira, se eu porro na sexta-feira, irmão, sábado e domingo perdido, segunda-feira baleado. Eu não tenho mais, 21 anos que eu virava à noite ali na balada. Ia trabalhar. Chegava em casa às 5 da manhã e 7 estava de pé aqui. Não tem como. Então, esse controle, cara, beber menos. Bom, agora eu tô numa vibe ali de praticar mais atividade física, emagreci bem. Tô pensando mais em cuidar do meu corpo, em cuidar de mim, em focar mais nas coisas que são relevantes para alta performance. Acho que o mundo todo tá caminhando para esse lugar também agora, né? Mas autoconhecimento. Autoconhecimento total. Boa. Cara, hoje você comanda 3 frentes diferentes, né? Construção civil, logística e óleo e gás. Qual que é a sinergia entre elas? Obviamente a gente consegue pensar em alguma coisa, mas o seu racional por trás disso. E existe algum caso nessa teoria de organizações que você, prejudica uma área para melhorar a outra? Ou sempre você olha essas empresas como núcleos independentes? Como é que funciona comandar um grupo com tantas frentes, cara? Boa, cara, eu sempre olho como núcleos independentes, tá? A gente tem buscado sempre uma organização onde que ela seja descentralizada. Dentro dessa organização descentralizada, eu tenho pessoas muito boas e capacitadas para poder cuidar de cada área. Então, eu tenho uma pessoa muito boa que cuida do núcleo de óleo e gás, eu tenho uma pessoa muito boa que cuida do núcleo da construção civil ali, tem uma pessoa muito boa que cuida do núcleo de logística. A sinergia entre elas é basicamente mesmo a mão de obra, né? Tudo que a gente faz, quando fala assim, o private construtor, todo mundo acha, construtora de prédio e tal, construtora de obra civil. Não. Dentro da construtora, a gente tem obras de caldeiraria, a gente tem obras de grandes complexidades, que acaba que no final se conversam uma com a outra. O que eu aproveito das 3 empresas? Back-office. RH, financeiro, RH financeiro. Agora, todo o restante, cara, é separado. Meu time de suprimentos, ele é aqui da holding, né? Ele comanda aqui de cima, mas tem um núcleo que cuida de cada uma das frentes. Então, a organização é toda descentralizada. Acredito que uma das coisas, inclusive, que fez a gente crescer foi ter esse pensamento de descentralização. Eu sou uma pessoa extremamente descentralizadora, tá? Para eu poder abrir mão foi muito difícil, porque eu achava que eu fazia, cara, tudo muito bem feito.
E aí, quando a gente vai para a prática e traz uma pessoa de mercado, uma pessoa muito competente, a gente vê que essa não é a verdade. Mas ainda assim tem coisinha que você fala, pô, se eu fazendo... Mas pra sempre vai ser assim. Eita, cara, Então eu tive que entender que eu nunca vou ter o time dos meus sonhos. Mas eu posso ter o melhor time do meu lado fazendo muito melhor do que eu. Essa é a grande máxima. Esse foi a nossa grande chave. O nosso grande ponto de virada foi nisso. Bom, minha sócia, que comanda a companhia junto comigo, ela que cuida da operação da empresa, então a gente até brinca que é ela que trabalha de verdade, que é ela que está à frente ali do chão de fábrica. A gente tem 3 mil pessoas na empresa. Ela comanda ali pelo menos 2.900. É ela que comanda meio que diretamente, né, com o time dela. E aí o restante é a parte administrativa ali, e eu cuido um pouco mais de perto. Mas essa descentralização fez a gente avançar muito. Boa. Cara, essa aqui vamos ver se vai ter coragem de responder, porque pega um pouco no calcanhar do seu setor. Nesses projetos grandes, a gente tem, prazo estourando, recurso faltando, como no caso da casa, crises aparecendo. Já teve alguma crise interna forte em algum projeto como esse, que vai envolver gestão, vai envolver equipe, vai envolver contratos? E como é que você segurou o barco quando todo mundo estava desesperado ali? Boa, Andrezão. A grande crise que a gente passou foi pandemia, né? E aí, porque a pandemia veio com muitas incertezas. Inclusive, foi o nosso maior ponto de crescimento, foi na pandemia. Mas quando a pandemia aconteceu, a gente estava muito bem posicionado. Em qual sentido? Eu sempre gosto de jogar a bola na frente e correr atrás dela. Então, eu sempre mantenho as melhores pessoas no meu time. E todas as vezes que eu trouxe alguém muito bom pro meu time, eu não tinha como pagar racionalmente aquela pessoa. Essa pessoa não podia estar ali e ela era muito maior do que a companhia. Pandemia aconteceu isso. Só que aí parou tudo. Fecha tudo, ninguém constrói nada, lockdown. Cara, e aí a gente passou por 2 semanas extremamente parados. E aí minha visão foi, eu preciso antecipar tudo que eu tô fazendo para poder acelerar. Se tá todo mundo chorando, irmão, eu preciso vender lenço de alguma forma. Se é sangue que tá na rua, irmão, eu preciso passar colhendo isso. Eu não posso deixar a peteca cair. Então, a gente parou a companhia toda. A empresa parou, todas as obras pararam. E aí eu comecei, cara, a olhar o movimento do que estava acontecendo lá fora. A construção civil vingou lá fora muito antes de chegar aqui. Quando começou, cara, Estados Unidos, que era aquela loucura, construção civil aquecendo, os dados de construção civil aquecendo, eu conversando com um construtor de lá, os caras falando, meu irmão... Nunca vi, tá faltando madeira, tá faltando fio. Eu nunca vi o que a gente tá passando aqui, tá todo mundo comprando casa, querendo reformar. Irmão, vai acontecer aqui. Vai acontecer aqui. Eu faço plano de marketing, a gente ainda na empresa fazia casa nessa época. Eu faço plano de marketing para casa, eu começo a fazer pacote para indústria. Pô, mas é home office. Cara, home office é baita oportunidade para reformar escritório. Tá tudo vazio. Tá tudo vazio. E aí a gente começa a fazer contato com as empresas e falar assim, vocês estão em home office, mas vai voltar. Vamos reformar esse escritório? Cara, todo mundo do mercado ganhando muito dinheiro. Que teve muita empresa que fechou. Ou o cara ganhou muito dinheiro ou o cara fechou. Exatamente. Ou o cara ganhou muito dinheiro ou fechou. E outra, essa curva você viu muito rápido. Por quê? Teve nego que se reinventou. Quem foi que se reinventou? Restaurante que já estava muito posicionado para poder fazer iFood. Cara, eu ouvi pouquíssimos restaurantes falando assim, cara, fechei na pandemia. Não vi também. Bar talvez, restaurante. Bar talvez. Se o cara fizesse um torresmo bem feito e entregasse cerveja ainda, ele conseguia vingar. Sim. Agora, cara, todo mundo se reinventou. Todo mundo se reinventou. Cara, quem tá se reinventando vai ganhar muita grana. O dinheiro, ele sempre vai ser transferido. A gente tem a mesma quantidade de dinheiro no mundo e aí ele vai ser transferido. Pandemia foi fora da curva porque o nego começou a imprimir dinheiro doidado. Irmão, vai vir crise depois? Beleza, depois a gente resolve a crise. Vambora, vamos acelerar. E aí, a gente veio muito nessa pegada assim, meu irmão, não vai parar, nós vamos porrar de ganhar dinheiro, vamos construir. Por sorte, eu tava fazendo algumas casas pra mim, pra poder vender em condomínio fechado. Antes dessas casas... Pô, Alphaville, cara, maior caso... Os preços foram... É loucura, cara. Eu comprei terreno Alphaville de 200, 300 mil. Não, 90, 100 mil.
E eu vendi na pandemia esse terreno valorizado a R$600 mil. E hoje é quase um pau. E hoje é quase um pau. Exatamente. Casa que a gente vendia no Alphaville ali por 1,5 milhão, essa casa virou 4. Então, assim. E você já estava construído a custo de. Eu estava construindo a custo de, R$800 um metro quadrado. Nunca mais. Nunca mais. Isso aí, assim, cara, eu acho que a cada 100 anos vai surgir. Se tiver outra pandemia, não vinga essa curva. Então, assim, a gente errou muito, mas eu sempre tive muito bem posicionado. Uma coisa que, quando eu entendi, e essa conversa eu tive com o Paulo Lema agora em julho, fui pra casa dele pra bater papo, contar a minha história e tudo, mas em 2018 esse cara, ele mudou minha vida numa conversa que eu tive com ele nem sabia quem eu era e assim, de fato não era ninguém, mas eu abordei ele e perguntei e ele me falou. Perguntei assim, como é que você conseguiu ser multibilionário? Como é que você conseguiu ter tantos bilhões? E ele falou assim, porque no meio do meu caminho eu fiz um monte de multimilionários. Eu coloquei as melhores pessoas para trabalhar comigo. Eu tinha um banco e aí hoje eu tenho uma cervejeira. Foi porque eu trouxe os melhores e tomei muito risco. Isso foi na minha cabeça. Então eu sempre tive na cabeça ali, desde dessa conversa, de que eu tinha que trazer pessoas muito boas para trabalhar com a gente. Trazer gente boa, trazer gente cara, trazer gente que entregasse de verdade. E aí essa conversa, cara, ela ecoa até hoje na minha cabeça e tudo o que a gente faz na empresa hoje, cara, se você chegar no meu escritório hoje, eu tenho hoje gente muito melhor do que a companhia está. Porque eu tô preparado para o próximo nível. Pô, anotação aí, caraca, meu irmão. Eu não sei como é que ele consegue ler o que tá escrito ali. Isso aqui eu quero fazer tipo um documental lá em casa, vai ter o histórico de todos na parede, sacou? Vai ficar irado. Pô, dá pra fazer vários quadros bonitinhos, iradíssimo. Eu vou guardando. Cara, pode fazer uma ideia também. Pega uma folha de A3 e todo mundo que vem aqui, você faz escrever uma frase e dá uma assinatura nessa folha e depois você... E a gente tem aqui no faz final um quadro. A frase da semana. A última pergunta é a frase da semana para todos os convidados. Irado. Vou fazer isso. Boa. Cara, essa aqui é muito boa. Nem Extrema, nem Cajamar. Serra terá o maior condomínio de galpões logísticos do Brasil e da América Latina, até onde eu sei. Com capex na faixa de R$2 bilhões, 620 mil metros de ABL, área bruta locável. Primeira coisa é a conta de padeiro. 620 mil metros, R$30 o metro, 5% de vacância, quase 18 milhões de aluguel. É isso mesmo? É isso mesmo. Qual que é a tese aqui? Boa, cara, esse título, nem Extrema, nem Cajamar, Serra... Cara, a gente nunca pagou nenhuma imprensa. É Brasil Journal isso aqui, Brasil Journal. A gente nunca pagou nenhuma imprensa. Mas se eu fosse pagar esse jornalista que fez, cara, nem lembro o nome do jornalista, se eu fosse pagar esse jornalista, cara, eu teria que dar minha vida pra esse cara. Esse título ficou muito porrada. Assim. Tipo, o jornalista é muito gênio, né, cara? Os caras são muito bons. E isso rodou Faria Lima inteiro e todo mundo tem essa frase que é Serra, né? grutada. Cara, que é Serra? Como assim? Desbancou Extrema, desbancou Cajamar. Cara, qual que é a tese do Private Log, né? Como eu disse, eu sou extremamente inconformado e sempre estou preparando a empresa para o próximo nível. Na verdade, na minha cadeira de CEO da companhia, o meu papel é poder entregar uma companhia que pense em 10, 15, 20 anos, né? É poder entregar uma tese que ela vai ser consolidada ali no longo prazo. E aí, uma das minhas madrugadas, conversando com Deus e de grande insônia, me veio insight. Espírito Santo tem a menor taxa de vacância do Brasil já há alguns anos, né? A gente só perde taxa de vacância para Manaus, mas Manaus... Subsídio não tem como? Por uma característica óbvia, todo mundo que vai para Manaus já vai com um galpão já montado, então não tem vacância em Manaus. Fora Manaus, a gente tem a menor taxa de vacância do Brasil. A gente é extremamente estratégico na questão logística, né? Eu estava conversando com o Ricardo Ferraço semana passada, foi lá no meu escritório, a gente estava conversando sobre o que o Espírito Santo está fazendo pós-incentivo fiscal. Cara, tudo que a gente está construindo aqui é para fazer com que o Espírito Santo vire um hub logístico. Sim. E o principal hub logístico do Brasil. Né? Ontem eu estava com a Valéria da Porto Céu e ela falando assim, nosso projeto aqui do Parque Log, a gente está pensando nisso aqui para 2 anos, isso aqui para 4 anos, isso aqui para o futuro, isso aqui para 20 anos. Cara, então tudo que a gente desenha é estratégico demais para a questão logística.
E aí, cara, eu pensando nisso, eu já construía galpão logístico para cliente terceiro, já construía indústria. Falei, bom, a nova unidade de negócio da empresa, então, pode ser a desenvolvimento logístico. Bom, eu como economista, muito próximo de Faria Lima, sempre quis ter um fundo imobiliário para chamar de meu. E aí eu falei, bom, por que não abrir um fundo imobiliário, desenvolver um projeto dentro desse fundo imobiliário e a gente virar incorporador logístico? Já que na minha tese lá, quando eu montei a empresa em 2015, estava escrito que a gente iria ser desenvolvedor, mas era de prédio, né? A gente iria ser incorporador de prédio, por que não ser incorporador logístico? E, cara, aí eu comecei a desenhar, pensar no projeto. Eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou agora pegar o benchmark mundo. Quem são as melhores construtoras, incorporadoras de galpão logístico do mundo? Prologis. Prologis, GLP. Falei, bom, vou visitar esses caras. Aonde? Europa. Estados Unidos. Vou para a Europa, Estados Unidos, começo a visitar o galpão dos caras, começo a entender a tese, venho para o Brasil, vou para São Paulo, visito todos os galpões dos caras, falo assim, cara, os caras construíram um negócio, irmão, que é invejável. Você vai nos galpões que estão construídos fora os dois, tanto aqui no Espírito Santo, qualquer outro lugar do Brasil, cara, você vê, é tudo cinza, é ABL, é todo mundo focado, cara, em aluguel, focado só no aluguel e não na qualidade de vida de quem está ali dentro trabalhando. Prologis e GLP já tem uma característica diferente, fazer um produto premium, né, de fazer alguma coisa que seja além da construção, pensando em sustentabilidade, tudo. Eu falei, cara, eu preciso copiar os melhores. E aí, pego o modelo deles, melhoro, começo a conversar com o inquilino. E aí eu tive uma conversa com um grande player do varejo, esse cara senta comigo, ele é um dos maiores varejistas do Brasil hoje, ele senta comigo e fala, ó, eu acredito que o que falta hoje nos galpões logísticos é pensar em pessoas. É pensar na sustentabilidade, é pensar nisso. Cara, eu começo a desenhar nosso projeto em cima disso. Bom, um adendo aqui. Hoje a gente tem 3 mil colaboradores diretos na empresa e isso é dado público. Eu tenho 5 processos trabalhistas. 2.800 operários. Não é nada. 2.800 operários, 200 ali são executivos, né? Engenheiros. Esses 2.800 operários, eu tenho 5 processos trabalhistas. Cara, eu sei cuidar de gente. Eu sei fazer com que pessoas sejam felizes, se sintam bem, se sintam felizes. Inclusive, a gente nem anunciou isso ainda, mas a revista Time, a gente foi consagrado uma das 100 empresas, uma das 100 melhores empregadoras do Brasil na última edição de agora. Tem, acho que 1 semana, 2 semanas que saiu. Junto com XP, junto com o Itaú, junto com o DHL, junto com as maiores companhias do Brasil, a gente foi consagrado uma das melhores empregadoras do Brasil. Das maiores a gente vai ser ainda, mas aí tem uma galera da frente, né? Tem JBS com 200 mil colaboradores que tá na frente. Mas a gente foi consagrado uma das melhores. Então, cara, a gente sabe cuidar de pessoas, a gente sabe cuidar de gente. E aí, o que eu faço com isso? Eu começo a construir o meu projeto pensando em ESG. Só que não é aquele ESG de, bicho, vou fingir que eu sou sustentável, vou plantar uma plantinha, né? Vou colocar uma semente aqui, vou plantar uma plantinha e fingir que eu sou sustentável. Não. Cara, sustentabilidade fala de governança também. Governança, a gente está falando de pessoas. Pessoas, a gente está falando de gente bem tratada, de gente feliz, de retenção. E aí, um outro parênteses aqui. Quando a gente fala de falta de mão de obra no Brasil hoje, é por conta do quê? Da uberização, né? O cara ele pode virar entregador do iFood, né, comprar uma moto ali, fazer entrega 2 vezes por dia e ganhar o salário que ele ganha, talvez trabalhando o mês todo como assistente de obra. E aí eu pensando nisso, eu falo, como que eu consigo reter? Como que eu retenho talentos? Né? E aí eu começo a trazer isso para dentro do nosso complexo logístico. Para reter talentos, eu preciso ter gente feliz. Para ter gente feliz, eu preciso dar incentivo para essas pessoas estarem trabalhando. O salário emocional, ele conta muito mais do que o salário que você ganha só no final do mês. Então você tem que ter bons incentivos, você tem que ter um ambiente de trabalho, cara, legal para você poder trabalhar, você tem que se sentir bem, você tem que se sentir bem valorizado, você tem que ter um restaurante com uma comida boa, você tem que estar, né, totalmente conectado com aquele ambiente para você ficar ali. E é isso que retém um bom talento. É o salário emocional e o quanto você está tratando esse cara bem. E aí eu construo o Private Log sendo o primeiro complexo logístico do mundo a ter piscina, a ter pista de corrida, a ter academia, a ter salão para poder fazer a unha, a ter espaço para massagem. E aí, dentro do nosso complexo ainda, a gente monta uma parte comercial, que é o outlet,
onde que vai ter restaurante, agência bancária, igreja, vai ter toda a estrutura. Porque é um bairro, né? Falando de 622 mil metros quadrados de ABL, já falando de 5 mil pessoas trabalhando simultaneamente quando esse empreendimento estiver todo funcionando. Na beira de uma BR que está a 10 minutos de Vitória, está a 7 minutos do centro das Serras, então está extremamente bem localizado. E aí eu monto o projeto pensando em pessoas. Sustentabilidade, mas voltado para pessoas, voltado para governança, para retenção de talentos. E a nossa tese, ela surge em cima disso. A gente splita o projeto em quatro etapas. A primeira etapa tem cerca de 180 mil metros quadrados de ABL, já estamos construindo. Temos um fundo imobiliário por trás disso e alguns investidores institucionais na primeira fase. As outras fases, a gente não sabe ainda como é que a gente vai performar, se vai ser através de um CRI, se vai ser via fundo imobiliário mesmo, se a gente vai trazer algum outro sócio para poder ser relevante no negócio e tocar junto com a gente essa tese. E aí, o que tinha nascido para ser uma unidade de negócio, para ser um galpãozinho que a gente ia construir, virou o maior complexo logístico da América Latina, virou um fundo imobiliário, virou uma outra empresa com uma estrutura de governança totalmente separada do que é a Private Construtora e Oil and Gas. E a gente está montando um negócio agora para ir a nível Brasil e, quem sabe, mundo, para poder construir galpão e ser concorrente direto de GLP e Prologis. Não, animal, aí algumas perguntas que eu fiquei deixando você falar e pipocando várias coisas na cabeça. Primeiro, o perfil do inquilino ali é o varejo? Vai ser last mile ou vai ter outras coisas também? A gente tem uma característica last mile, porque a gente Muito tá dentro da cidade, né? Mas o nosso perfil é varejista, e-commerce. A gente conversa com algumas indústrias, talvez, porque assim, cara, é muito grande. Muito chão, né? É muito chão. Cara, 620 mil metros. Ontem eu fui em Porto Céu e aí a Valéria me contou, não, porque aqui a gente tem 500 mil metros. Eu falei, cara, 500 mil metros, cara, eu tenho um dobro. Eu andei em Porto Céu, andei. Linha de trem. Cara, uma loucura. Caraca, o meu é o dobro disso aqui. É o dobro. O dobro. Tipo assim, eu falei, cara, é muito chão. É muito chão. Então, a gente conversa com algumas indústrias, eventualmente a gente vai ter alguma indústria lá, mas ele está sendo construído a princípio, né? Pelo menos a primeira fase, a segunda fase ela vai ser construída para atender operador logístico, para atender e-commerce, para atender varejista, para atender essa turma que tá aqui já, que já tá aqui dentro. Pô, os chineses entrando forte, né? A gente vê TikTok Shop, Meituan, aí vai vindo uns caras que a gente nem sabe quem é. Temu. Esse Temu já é o segundo ou terceiro maior e-commerce do Brasil. Loucura, cara. Loucura. Tipo assim, é absurdo. Muito agressivo. E aí você falou do Outlet, me lembrou do Catarina Outlet. O meu amigo tem um empreendimento que parece com esse na Castelo Branco. Não sei se você já viu. Pô, interessantíssimo. Vitor Aguiar. Não sei o tamanho, mas é grande. Pô, já me coloca então em conversa com ele, claro, que eu tô em conversa. Ele tá subindo lá, ele fez. É perto do Catarina. Legal. Do aeroporto, ali na Castelo Branco nossa mesmo. tese foi pensando no Catarina, tá? O terreno ele dava a dimensão para poder fazer o outlet, então acho que faz muito sentido. Cara, a gente tá falando do estado com o segundo maior PIB per capita do Brasil. Como que eu não tenho uma Gucci aqui dentro do estado? Uma concessionária da Porsche, como é que não tem? Pô, como que eu não tenho uma concessionária da Porsche aqui dentro? Cara, a gente sai aqui na frente. Cara, a quantidade de Porsche que tem no Espírito Santo é absurda. Eu acho que per capita é mais que vários outros estados e não tem concessionária. Não tem. Então, tipo assim, é absurdo a gente não ter loja de grife aqui. E aí eu quero fazer o quê? Loja de departamento, lojas boas de departamento e trazer umas lojas de grife para cá também. Animal. Bom, não vou operar diretamente, então seu amigo pode ser um grande canal para a gente poder operar junto esse negócio. Bom, só de consumo a gente vai ter 5 mil pessoas ali dentro, né? Transitando, trabalhando ali dentro. Então, acho que acho que daqui 2, 3 anos isso vai ser muito, muito bem visto. Animale. Todo empreendedor em crescimento descobre uma hora que ele mesmo virou o gargalo da operação, como você vinha muito bem dizendo. Quando é que você percebeu que precisava parar de controlar tudo? E como é que faz realmente? Porque todo mundo fala, tem que delegar, mas como é que delega de forma correta para você que é centralizador tá tranquilo tendo delegado aquilo, sabe? Cara, quando minha sócia me chamou e falou o seguinte, bom, a operação não tá dando na sua mão. Você não tá conseguindo tocar, você tá fazendo errado, você se envolve em coisas que você não tem que envolver, a turma de orçamento fala que é 20 e você fala que dá para fazer com 18. Cara, não é bem assim. A gente precisa ter uma governança maior nisso aqui. Eu acho que eu me dou muito melhor em operação do que você.
Aí eu não concordei a princípio, falei, acho que não, lá e tal, mas vamos lá. Né? E aí ela pega a operação para poder cuidar. Quando eu dou a operação para ela para poder cuidar, ou quando eu dou não, né? Quando a gente chega nesse consenso e ela pega a operação para poder cuidar, a gente enxerga que a gente tem 2 perfis de pessoas dentro da empresa, 2 perfis de sócio. Eu que sou sócio, cara, visionário, tomador de risco, institucional. Hustler. Totalmente. E ela é a sócia totalmente analítica, meticulosa. Ela consegue pegar toda essa bagunça que eu gero aqui e vir organizando. É como um trator, tá? A gente brinca aqui também. Cara. Eu sou sócio tratozão. Bicho, eu venho fazendo uma bagunça, um lamaçal. E ela vem aqui, ó, coloca a terra no lugar, coloca isso aqui no outro lugar. Ela vem organizando tudo com uma maestria absurda. Quando a gente chega nesse consenso de que ela é muito melhor na operação que eu e eu tenho que abrir mão disso, não tenho que ficar pisando em obra e falando o que tem que ser feito, a gente tem um ponto de virada muito grande na nossa governança. E aí eu começo a cuidar de umas coisas, né, que ela eventualmente cuidava, e a gente olha e fala assim, pô, eu cuido muito melhor disso aqui do que ela. Ela cuida muito melhor disso aqui do que eu. Então eu não intrometo no que ela tá fazendo, nem ela se intromete no que eu tô fazendo, e a gente chega num consenso bom ali pro negócio. Esse ponto de virada ele vem, né, ele veio lá atrás, até que a gente fala assim, bom, agora a gente tem que ter outras diretorias, tem que ter outras pessoas cuidando do negócio, e aí eu preciso parar de centralizar tudo. Aí vou dar um exemplo, cara, eu sou extremamente detalhista nas coisas. Muito detalhista, extremamente perfeccionista. Quando eu trago um cara bom de marketing para poder cuidar do marketing, aí eu olho a publicação do Instagram, aí eu vou lá e falo assim, não gostaria de trabalhar com você. A cor dessa letra... Cara, sabe esse laranja aqui? Ele precisa ser um laranja um pouco mais... Não tem coisa tão relevante. Tem que ser... E aí, eu falo assim, cara, como é que eu vou ficar microgerenciando, meu irmão? Esse monte de coisinha. 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Como que eu vou ficar olhando, cara, detalhezinho? E aí eu começo a olhar e falar assim, cara, vai ter guerras que eu não posso me envolver. E aí é na porrada, tá? Essa é a porrada interna, tá? Eu comigo mesmo. É olhar para as coisas e falar assim, eu não vou me envolver nessa guerra, eu não vou falar isso, eu não vou questionar. E aí entra a questão da cultura. Quando eu e Gabi a gente escreve a cultura da companhia lá atrás, a gente precisa passar essa cultura para todos os nossos líderes, esses líderes precisam ter esse espírito. E aí dentro dos nossos valores hoje, a gente construiu missão, visão e valores que são muito sólidos para o negócio e que não está escrito só na parede. Precisa ser vivido todos os dias. Principalmente o que tange a valores. Então, o que a gente tem escrito de valores hoje? Fé em Deus. E aí, cultura, como é que eu acredito que cultura ela se comporta? Tá? Cultura, eu acho que você precisa... Cultura, eu acredito que você precisa fazer ela ser proliferada dentro da sua companhia através de rotinas, símbolos e rituais. Então, toda a sua cultura ela precisa estar em volta disso. O que a gente tem de cultura hoje? Fé em Deus, espírito empreendedor, pessoas excelentes, trabalho duro. Como que eu preencho cada uma dessas caixinhas e faço com que o meu time inteiro entenda que ele precisa seguir essa cultura da empresa? Fé em Deus. Toda segunda-feira a gente tem um ritual de parar 1 hora no começo da manhã e fazer um culto. Traz um pastor, traz um padre, traz alguém para tocar um violão, vai dar uma palavra. Tem a ver com religião, tem a ver com Cristo, né? Fé em Deus é direto, não é fé, é fé em Deus. Então, cara, o cara ateu, ele dá para trabalhar na nossa companhia? Pô, não dá. O cara que ele não trabalha duro, dá para trabalhar na nossa companhia? Não dá. Eventualmente acontece... Bom, acontece, vai acontecer, mas esse cara vai ser expelido da companhia. A própria cultura vai expelir esse cara. Então, quando a gente consegue desenhar a cultura da empresa em volta disso e fazer com que esse arcabouço todo ele esteja conectado com aquilo que a gente acredita, eu não preciso ser mais tão centralizador, porque as coisas já vão acontecendo de forma muito automática. E aí, o que eu cuido hoje, o que está na minha mão, cara, é o que está na minha caixinha. É o que está no que eu preciso cuidar. Eu preciso fazer o quê com a empresa? Eu preciso pensar no futuro da companhia,
eu preciso planejar os 10, 20 anos dela, eu preciso estar institucionalmente falando com novos investidores, com cliente, eu preciso institucionalmente estar falando com mídia. Então, eu preciso, cara, cuidar daquilo que eu sou muito bom para poder cuidar. Eu não posso microgerenciar coisinhas pequenas que não vai fazer sentido pro motor da companhia. Cara, essa aqui é muito boa, assim. Qual mentor marcou a sua vida e quais ensinamentos perpassam desde o momento que ele te falou até hoje, cara? Pô, o mentor que mais marcou minha vida, acredito que tenha sido o Michael Torres, da Forte Leve. Ele me ensinou que a gente só aprende as coisas com erro, tá? E aí, há dois tipos de pessoas que aprendem com o próprio erro, que aí você tem uma grande inteligência para aprender com o seu próprio erro, ou a pessoa sábia, que olha o erro das pessoas e aprende com o erro das pessoas. E aí ele me ensinou isso, e isso ecoa na minha vida hoje em todos os sentidos, assim. Então eu preciso olhar todos os meus pares, olhar as pessoas que elas estão fazendo, que elas estão errando, para poder aprender e errar o menos possível. Cara, isso aqui é uma pergunta minha também. Tem várias aqui que eu aproveito a genialidade do convidado para tirar dúvidas que você só consegue com um cara que é do setor mesmo. Cara, como é que você avalia a estrutura de capital de empreendimento? Como e quando tomar dívida? Como é que você olha para isso? Cara, a gente não é uma empresa endividada, a gente tem um endividamento baixíssimo, mas por uma característica nossa, assim, a gente sempre quis crescer com capital próprio, com dinheiro próprio. Bom, fora a empresa, eu sou investidor no mercado financeiro, então eu tenho uma renda que vem do mercado financeiro que eu consigo aportar na empresa. No começo, a gente teve sempre o dinheiro do cliente antes, né? Então, o dinheiro do cliente antes para poder executar as obras, mas isso você só consegue com pequenas obras. Agora, com obra grande, não tem jeito, cara. Eu tenho uma obra hoje que eu tenho fluxo de pagamento ali do primeiro pagamento de 150 dias, né? Então, isso dói, machuca um pouco. A gente é uma empresa pouquíssimo alavancada. Com o nosso empreendimento Private Log, a gente avaliou muito questão de dívida e tudo. Eu acho que não tem, cara, uma fórmula mágica, tá? Minha conversa com o Jorge Paulo, ele me julgou por isso, falou que tem que tomar mais dívida, tem que tomar mais risco, tem que, cara, trazer banco para perto, trazer fundo para perto. Eu acredito que não tenha, tá, uma fórmula mágica de avaliar isso. Acho que vai de cada caso. E o quão demorado você puder não tomar dívida, eu acho que é melhor. Mas tem um aspecto de crescimento ali no meio. Você só cresce tomando algum tipo de dívida, né? Você cresce... ou você vai se alavancar com o fornecedor, ou você vai com o cliente, ou com o banco. Ou com o banco, não tem jeito. Ou com o seu dinheiro próprio. Então, assim, cara, Brasil de juro é 15, eu não fico tão confortável de tomar tantas dívidas. É difícil você ver um empreendimento que tem uma taxa interna de retorno que justifique o custo, porque o cara não vai pegar 15, ele vai pegar CDI mais 5. Como é que ele paga isso? Exatamente. Então, isso dói. Assim, cara, acho que em aspectos gerais, demore um pouco mais, mas tenha certeza que quando tomar dívida, tome dívidas boas. E aí, dívida de banco, não sei, eu acho que o caminho talvez seja ir para o mercado de capitais e olhar a dívida do mercado de capitais. Eu pensei muito em CRI, né, nesse mercado. Beleza. Cara, tem uma frase do Rei Dalio que diz que dor mais reflexão é igual a progresso. Qual foi a dor que mais te ensinou até hoje? Acho que a dor que mais me ensinou foi a primeira dor da perda lá do meu primeira obra, que tinha custado 50, que eu cobrei 50 e ela custou 120. É os 70 mil que você vai lembrar por Cara, resto eu da sua vida. vou lembrar desses 70 mil o resto da minha vida. Assim, foi o que mais doeu, porque, primeiro, eu não tinha esses 70 mil, eu não podia. Até tinha, mas eu não podia gastar esses 70 mil. Esses 70 mil era quase tudo que a empresa tinha. Era tudo que a empresa tinha juntado ali nos seus 2 anos de funcionamento. Então, isso doeu muito. E a reflexão que esses 70 mil me trouxe foi da questão da honestidade. Porque se eu não tivesse sido extremamente transparente e honesto com esses 70 mil, eu não teria dado o próximo passo da empresa, que era ter pego as casas no condomínio fechado para poder construir. Então, ele foi... E lembrar que o nome vale muito mais do que qualquer dinheiro. O nome vale muito mais do que qualquer perda que a gente puder ter. Então, a maior reflexão que esses 70 mil me trouxe é que, cara, embora a gente esteja vivendo em um Brasil que pareça que vale a pena ser picareta, cara, não vale. O seu nome, ele vale muito mais do que qualquer dinheiro. A sua credibilidade vale muito mais do que qualquer dinheiro. A sua palavra vale muito mais do que qualquer dinheiro.
Se amanhã o grupo Private tivesse que pivotar completamente, sair da área de construção e de logística e você é obrigado a investir em outro setor, que setor que você mexeria? Tecnologia e indústria. Última pergunta antes das finais, que pra mim é a melhor parte do podcast, mas essa pergunta é boa também. Você fala muito em fazer o Espírito Santo uma vitrine nacional, muito na onda do Ricardinho lá. Que conselho... Ou o Ricardinho na minha onda, né? Tem que entender aí quem é que tá aprendendo com quem. Quem começou antes dessa história. Que conselho você deixaria pra quem quer empreender? Ricardo nem gosta do Espírito Santo, cara. O Ricardo é mais paulista que tudo. Você vê que o Ricardo vai pra praia Itália, aqui. França. Ó, o Ricardo vai pra praia aqui e fica postando lá, não, eu tô aqui na Faria Lima. Ele lembra muito de São Paulo, então eu acho que, sei não, hein, Ricardinho. Eu brinco com ele que ele é o João Dória capixaba. Que conselho você daria pra quem quer empreender fora do eixo Rio-São Paulo, mas acha que precisa mudar de CEP para dar certo? Vamos lá. Acredito que é o seguinte, cara, e aí eu vou ser controverso aqui, tá? Acho que o ambiente, ele te molda muito. Eu não sei se eu sou esse cara que tem que falar assim, não, pra você tem que empreender mesmo aqui no Espírito Santo e tudo. Cara, eu não sei se eu sou esse cara, não. Eu acho que o ambiente te molda muito. E cabeça do capixaba, e principalmente da turma de empreendedores que a gente tem aqui no Espírito Santo, ela é muito menor do que empreendedor que a gente tem em São Paulo, tá? Eu cresci a minha empresa muito depois que eu comecei a frequentar mais São Paulo. A minha empresa ficou outra depois que eu trouxe o espírito paulista para dentro do estado. Então, acho que o que está faltando do empreendedor capixaba talvez seja mudar mesmo essa força que ele tem. Sou contra o cara ir para lá, estudar, trabalhar no mercado. Pô, igual você fez carreira lá e depois vir para cá. E aí, em 2, 3 anos, você montar um negócio que se você tivesse montado aqui, talvez em 10, só com a cabeça de capixaba, você não teria montado. Então, o ambiente, ele nos molda. Tá? O ambiente, ele muda a nossa perspectiva. São Paulo respira negócio. São Paulo respira trabalho em todo o tempo. A gente aqui, cara, da meio-dia a gente vai ali pro Clericô tomar um drink e passa a tarde leve. E não fala nada de negócio. Fala da praia, fala de qualquer outra coisa. São Paulo não, cara. Você tá na balada, nego te aborda pra poder falar de negócio. De negócio sempre. Então, eu quero fazer que o Espírito Santo seja uma vitrine pro Brasil, porque o meu maior negócio por hora está aqui, mas o capixaba ele tem uma mentalidade pequena. A gente não tem pouquíssimos empreendedores capixabas que você olha e fala assim, pô, esse cara, meu irmão, ele é o... Não, paulista não. Você tropeça e você encontra gente em São Paulo que boa mesmo. Cara. Boa. Agora, vamos fechar, final do podcast, 5 perguntas finais, as mesmas para todos os convidados. Mateusão, quando eu falo sucesso, qual que é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Ai, cara, Jesus. Jesus é a primeira pessoa que vem na minha cabeça quando se fala de sucesso, porque ele conseguiu fazer com que 12 dos seus funcionários ali, que foram os discípulos, proliferasse o nome dele, a teoria dele, a cultura dele até os dias de hoje. E foi quem dividiu o tempo em 2, né? Exatamente. Livro que você mais indicou e deu de presente pros outros? Sonho Grande. Gosto, garantia. Lugar do mundo que você ainda não foi e quer muito ir? Japão. Essa é clássica, a minha também. 3 conselhos pro Matheus de 15 anos de idade. Coma menos hambúrguer, faça mais exercício físico e continue porque o futuro vai chegar. Boa. Pra gente fechar, frase da semana. Frase da semana. Empreenda como se não houvesse amanhã. Empreenda como se não houvesse amanhã. Mateusão, muito obrigado pela presença. Pessoal, vocês sabem quando fica assim, é que a aula foi boa. O espaço é seu, onde acha o Matheus, onde acha a Private. Todo seu aí, cara. Boa, turma. Tô no Instagram, TikTok agora também, cara. Até TikTok estão me fazendo ir pro TikTok. Hein? Não tô fazendo dancinha ainda não, mas talvez por hora aconteça. Redes sociais, Matheus VI de Vitória, Matheus VI Oliveira, Private Construtora, Private Oil and Gas e Private Log 11. É isso. Brigadão, tamo junto. Você que assistiu, não deixe de se inscrever no canal, deixar um like. Até o próximo episódio. Vamos com tudo! Valeu! Porrada.